Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 3. No Centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos povoados de arvoredo e jardins convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: "O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral." "Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens?" perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: "Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros." "Que me diz?" interroguei, surpreso. "Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo." Aqui temos a demonstração da verdadeira complexidade e a profundidade do trabalho realizado no plano espiritual, desmistificando ideias simplistas sobre a comunicação entre os mundos. André Luiz, como muitos de nós, inicialmente imagina o centro de mensageiros, de uma forma muito literal e administrativa. Ele pensa em um gigantesco serviço de correio, ou uma agência de notícias, focada apenas em transmissão de mensagens e movimentação de noticiário. Sua surpresa e deslumbramento com a grandiosidade arquitetônica já indicam que há algo muito maior em jogo. A explicação de Tobias é o ponto central e mais profundo do trecho. O centro não prepara mensagens, mas sim mensageiros. A missão não é apenas transmitir informações, mas enviar espíritos que se tornam cartas vivas de socorro e auxílio. Isso significa que a ajuda espiritual não se resume a uma inspiração ou a uma comunicação mediúnica. Ela se manifesta através de espíritos socorristas, entidades preparadas que atuam diretamente nos planos mais densos, umbral, crosta, trevas, para consolar, esclarecer e resgatar os que sofrem. Trabalhadores reencarnados. Esse é o ponto mais surpreendente para André Luiz. O centro organiza e prepara espíritos para reencarnarem na Terra com missões específicas. Aqui também nos revela um dos pilares da doutrina espírita, o planejamento reencarnatório. Tobias afirma que médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Isso sugere que muitas das vocações e aptidões para o trabalho de esclarecimento espiritual na Terra são, na verdade, compromissos assumidos e preparados antes do nascimento. Esses espíritos recebem treinamento e habilitação para suas futuras tarefas. O trabalho do centro não se limita à Terra, crosta. Ele se estende a outras zonas de sofrimento do plano espiritual,
como o umbral, região de sofrimento para espíritos em desequilíbrio, e as trevas, zonas ainda mais inferiores e de ignorância. Isso demonstra a universalidade da caridade e do amparo espiritual. A última frase de André Luiz é uma conclusão lógica, mas ingênua. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Essa frase serve de gancho para futuras lições no livro. Embora o plano espiritual envie centenas de trabalhadores preparados, o sucesso da missão na Terra não é garantido. Ele depende de inúmeros fatores, principalmente do livre-arbítrio dos próprios missionários, que podem falhar, e da receptividade da humanidade. O mundo material oferece inúmeras distrações e desafios que podem desviar até os espíritos mais bem-intencionados de seus propósitos. Em resumo, este capítulo transforma a visão de André Luiz, e a nossa também, sobre o que significa ser um mensageiro. A tarefa é muito mais profunda do que levar recados. É ser a própria mensagem de esperança, consolo e esclarecimento, seja atuando como espírito invisível ou mergulhando no desafio da reencarnação. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiums e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não suponha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Queremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Calei, emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade.
Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Este diálogo entre Tobias e André Luiz é um dos mais elucidativos sobre a natureza da missão espiritual na Terra, especialmente para médiuns e divulgadores da doutrina. A ideia central que Tobias apresenta é a diferença crucial entre preparação e realização. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita? Saem milhões de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Receber treinamento, instruções e até mesmo faculdades, como a mediunidade no plano espiritual, é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste ocorre na prática, durante a vida encarnada. O sucesso não é automático, é uma conquista diária. Tobias explica por que tantos falham, a ausência do verdadeiro espírito de serviço. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa. A missão espiritual exige renúncia e altruísmo. O fracasso acontece quando o egoísmo, o orgulho, o personalismo ou a busca por vantagens materiais se sobrepõem ao objetivo de servir ao próximo. A analogia da enxada e do cultivador é uma das metáforas mais poderosas do livro para explicar a relação entre o dom, tem como a enxada, e o trabalhador, tem como um indivíduo. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. A enxada representa o potencial, a ferramenta. Pode ser a mediunidade, a inteligência, o conhecimento doutrinário, a oratória. O cultivador representa um indivíduo, o médium, o doutrinador. E a ferrugem simboliza a inutilidade, o desperdício do potencial por falta de uso correto e dedicado. Uma faculdade mediúnica ou um grande conhecimento, sem o trabalho no bem, se perde ou se corrompe. André Luiz se surpreende com a ideia de uma preparação tão ativa e planejada. Tobias usa isso para criticar uma visão limitada e passiva da religião. A genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. A fé não pode se resumir a rituais, preces e súplicas, embora atos de humildade e adoração sejam respeitáveis e santos. A verdadeira edificação espiritual exige ação, trabalho e autotransformação. Complementando a ideia anterior, Tobias usa outra metáfora para explicar nossa responsabilidade. É imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las, as bênçãos, é dever que nos assiste. O vaso somos nós, nosso espírito e corpo. A limpeza refere-se à reforma íntima, ao combate às más inclinações, ao cultivo de virtudes. Deus oferece as bênçãos, a chuva, mas nós temos a responsabilidade de preparar o recipiente, o vaso, para recebê-las. Se o vaso estiver sujo ou cheio de outras coisas, egoísmo, vaidade, as bênçãos não encontrarão espaço. Tobias eleva o conceito da missão para além de uma simples tarefa mecânica. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. O postalista, o carteiro, é alguém que apenas transmite uma mensagem, sem necessariamente vivê-la. A carta viva é alguém cujo exemplo, atitudes e vida são a própria mensagem, é a personificação do ensinamento.
um testemunho vivo do Evangelho. Por fim, Tobias explica a causa fundamental das falhas: a dificuldade de superar a nós mesmos, apego ao passado. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente. A luta principal não é contra o mundo exterior, mas contra as próprias imperfeições, os hábitos e tendências negativas arraigadas de vidas passadas. A falta de fé no próprio potencial divino e a submissão aos velhos vícios são as verdadeiras correntes que nos prendem. A conclusão do raciocínio é uma mudança de perspectiva sobre os problemas da vida, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Os obstáculos não são castigos, mas ferramentas de aprendizado e depuração. São oportunidades para exercitar a paciência, a fé, a humildade e, assim, superar as tendências inferiores do passado. A percepção disso requer maturidade espiritual, olhos de ver. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou: as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro, comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chame-o Vicente em meu nome. E, voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. O local é descrito como um enorme recinto e um vasto edifício com um maravilhoso átrio. A beleza é ressaltada pelas espécies de flores até então desconhecidas, por colunatas, cores vivas e delicioso perfume. Isso reforça a ideia de que o plano espiritual superior é um lugar de harmonia, beleza e perfeição, muito diferente das paisagens terrenas. O centro é um lugar de intensa movimento, centenas de entidades, verdadeiras multidões. Todos têm um propósito claro: buscar as aulas e aprender. A atmosfera é de palestras vibrantes, sugerindo um ambiente de entusiasmo pelo conhecimento. André Luiz é um novo aluno, o recém-chegado. Sua postura é de observador maravilhado, enlevo e de certa timidez, natural acanhamento.
Este momento marca uma nova fase em sua jornada espiritual. Ele deixa de ser um residente em recuperação, como em Nosso Lar, para se tornar um aprendiz ativo, um futuro mensageiro. Aqui deixa claro que a vida após a morte não é um estado de descanso passivo, mas uma jornada contínua de educação, trabalho e evolução espiritual. O Centro de Estudos é uma verdadeira universidade espiritual. Aniceto não junta André e Vicente por acaso. A afinidade profissional é um princípio organizador fundamental no mundo espiritual. Pessoas com experiências, interesses e vibrações semelhantes tendem a se agrupar para facilitar o trabalho e o aprendizado mútuo. O mundo espiritual, como descrito por André Luiz, é extremamente organizado. Há uma hierarquia clara: instrutores, auxiliares e aprendizes. Ninguém fica desamparado. André Luiz, um médico experiente na Terra, agora se encontra na posição de novo candidato. Isso reforça a ideia de que o conhecimento terreno é apenas uma pequena parte da sabedoria universal, e é preciso humildade para continuar aprendendo. Assim, aqui é um momento crucial na jornada de André Luiz. Ele marca sua transição para uma fase de aprendizado mais ativo e direcionado ao serviço. Um ambiente de estudo, trabalho em equipe e orientação sábia, onde o objetivo é preparar os espíritos para missões de auxílio entre os dois planos da vida. Analisando o capítulo 3, no Centro de Mensageiros. André Luiz, acompanhado por Tobias, visita o Centro de Mensageiros, um departamento do Ministério da Comunicação na colônia espiritual Nosso Lar. Ele fica maravilhado com a grandiosidade da instituição, que se assemelha a um complexo universitário. Tobias explica que o centro não é um simples serviço de correio. Sua principal função é preparar espíritos para se tornarem cartas vivas de auxílio, consolo e esclarecimento, atuando em diversas esferas, incluindo o umbral, a crosta terrestre e as zonas de trevas. Surpreendentemente para André Luiz, Tobias revela que muitos desses mensageiros são preparados para a reencarnação, com a missão de se tornarem médiuns e doutrinadores no mundo físico. No entanto, Tobias apresenta uma realidade soberana. Embora milhares sejam preparados, poucos são os que triunfam em suas missões. O fracasso ocorre quando os missionários se esquecem do espírito de serviço, cedendo ao egoísmo e recuando diante das dificuldades. Ele usa a metáfora da enxada, a mediunidade, e do trabalhador, o médium. A ferramenta pode ser excelente, mas sem a dedicação do trabalhador, ela enferruja e se torna inútil. A conversa aprofunda-se na ideia de que a verdadeira espiritualidade exige ação e autoaperfeiçoamento, não apenas orações e súplicas. É preciso limpar o vaso para receber as bênçãos divinas. Ao chegarem a um dos edifícios, encontram Aniceto, o instrutor que passará a orientar André Luiz. Aniceto apresenta André a Vicente, outro aprendiz que também foi médico na Terra, criando uma afinidade imediata entre eles. O capítulo termina com André sendo acolhido e orientado a se preparar para as primeiras instruções com seu novo mestre. Nos traz a verdadeira natureza da comunicação espiritual. O capítulo desconstrói a ideia de que a comunicação se limita a transmitir notícias. O trabalho é muito mais profundo. Trata-se de ser a mensagem. Os mensageiros são preparados para personificar a esperança, o consolo e o esclarecimento. Uma das revelações mais impactantes é que o plano espiritual organiza e treina ativamente espíritos para missões específicas na Terra, como médiuns e doutrinadores. Isso reforça a ideia de que a reencarnação é um projeto planejado com propósitos elevados. Nos demonstra o desafio do triunfo e a realidade do fracasso, apresentando-nos uma visão realista e não romantizada do trabalho espiritual. O sucesso não é garantido. Tobias aponta as principais causas do fracasso: esquecimento da missão, deixar de lado o espírito de serviço e dedicação, egoísmo, colocar os interesses próprios acima da tarefa, medo das dificuldades, recuar diante das batalhas da linha de frente, vínculo com o passado, permitir que tendências e erros de vidas passadas sabotem as oportunidades do presente.
a metáfora da enxada e do trabalhador. Esta é uma das analogias mais poderosas do livro. A enxada representa o dom, a faculdade, mediunidade ou conhecimento. Pode ser uma ferramenta perfeita. O trabalhador representa o indivíduo, o médium, o doutrinador. A lição: uma faculdade mediúnica rica ou um vasto conhecimento são inúteis se o indivíduo não tiver espírito de serviço. Sem trabalho e dedicação, o dom se perde e enferruja. Isso enfatiza que a moralidade e a vontade são mais importantes que o talento bruto. Ação versus a passividade na fé. Tobias critica a crença de que a fé se resume a pedir. Ele ensina que, embora a humildade e a oração sejam valiosas, a transformação espiritual exige trabalho ativo. O indivíduo tem a responsabilidade de se melhorar, manutenção e limpeza do vaso, para se tornar um receptáculo digno das bênçãos divinas. Obstáculos como oportunidades. O capítulo reinterpreta o sofrimento e as dificuldades. Em vez de punições, são vistos como oportunidades preciosas de crescimento para aqueles que têm olhos de ver, ou seja, uma compreensão espiritual da vida. Este capítulo marca uma transição crucial para André Luiz. Ele deixa de ser um observador da vida em nosso lar para se tornar um aluno ativo em uma universidade espiritual. O texto estabelece as bases para os ensinamentos práticos que virão nos capítulos seguintes, ao mesmo tempo que oferece lições profundas sobre responsabilidade, serviço e os desafios inerentes a qualquer missão espiritual, seja no plano físico ou extrafísico. É um chamado à ação, ao trabalho e à reforma íntima como pré-requisitos para o verdadeiro serviço ao próximo. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.